o seguinte: conformismo pedagógico. Temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com o conformismo pedagógico. O que eu quero dizer com isso? Nós, enquanto professores, nós temos que todos os dias justificar não o que estamos fazendo, mas nós precisamos justificar o porquê não mudamos, o porquê não evoluímos, o porquê não mudamos as nossas práticas pedagógicas. O mundo mudou, a escola mudou, os estudantes mudaram, a forma de se comunicar está mudando todo dia. E a pergunta é: por que eu me conformo com a minha metodologia, com a minha forma de transmitir, de conversar com os meus estudantes? Eu tenho que estar constantemente inconformado com o meu processo de ensino-aprendizagem. Para quê? Para eu mudar e evoluir. Cada vez mais o estudante chega em sala de aula com uma quantidade imensa de informação. Assim, com muita vontade de perguntar, de questionar, de falar, de expor o que ele pensa. E tem alguns professores que ainda, conformado com as suas práticas que deram certo no passado, e continuam fazendo as mesmas coisas hoje, em pleno século XXI, onde a tecnologia, a inovação, a criatividade, a vontade extraordinária da criança, do jovem aprender, o cidadão fica com as mesmas práticas pedagógicas. Por isso que eu estou inconformado com o conformismo pedagógico de muitos professores, que muitas vezes pensam que o estudante ainda é aquele ser, o tal do aluno apático. Não, o estudante hoje é o questionador, é o cidadão que está cheio de curiosidade. E com isso o professor precisa então mudar suas práticas pedagógicas. Quem é hoje o ator principal num espaço de sala de aula? Eu não tenho dúvida. É o estudante, aquele que questiona, aquele que está ali sedento por um debate, por um pensamento crítico construtivo, por algo que gera um certo, eu vou chamar dessa forma, um desarranjo. E esse desarranjo tem a ver com essa questão de que o professor preparou sua aula hoje, está pronta e muitas vezes pensa que está acabada, e quando chega em sala de aula o cidadão faz uma pergunta diferente. Uma pergunta que nunca foi questionado, pois o professor tem que estar pronto para isso. O professor que está conformado, ele não vai conseguir evoluir, transformar a educação que tanto precisa em pleno século XXI. O professor precisa mudar suas práticas. O professor precisa ter criatividade e inovação nas suas práticas pedagógicas. Dessa forma, ele vai estar constantemente inconformado e todos os dias questionando a sua maneira e a sua forma de dar aula. Desta forma, eu não tenho dúvida que ele vai conseguir fazer com que sua aula seja mais atraente, seja mais atrativa, que o estudante tenha mais atenção na sua aula. E, por final, a aula não pode ser desconectada com a realidade. Quando a aula é conectada com a realidade, quando o contexto se faz presença naquele conteúdo, o cidadão que está na frente, que é o estudante, ele consegue enxergar melhor aquilo que o professor está falando. Aquela pergunta que a gente sempre faz enquanto estudante: para que serve isso, professor? Um dia você vai saber. Não dá mais. O inconformismo tem que ser, ele tem que saber hoje para que ele vai usar aquilo. Eu não quero ser um utilitarista, eu quero ser um cidadão que tenha no seu enredo, enquanto professor, o sentido e o significado daquele conteúdo. Dessa forma, a educação, com certeza, vai transformar a vida do cidadão. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.